Eu vim daqui. Nasci e me plantei aqui. Sou cria daqui. Eis-me aqui, Zona Oeste. Se eu tivesse ouvido os primeiros professores que me conheceram dentro da escola, eu não estaria dando essa entrevista. Porque eles disseram que eu não sabia nada e que eu não ia aprender nada nunca. Esse terreno, esse território que a gente fala, foi uma ocupação de terras com 328 famílias que vieram de diferentes partes da Zona Oeste, né? Pessoas que buscavam a casa própria e ocuparam esse terreno, né? Era um terreno inapropriado do Estado. Migrar é um direito. Então, seja se fugir, seja se vem para qualquer tipo de missão, é um direito. Então, qualquer pessoa pode escolher onde que ele quer viver e quando quer mudar de um país para um outro. A gente vem dessa escassez de direitos, né? E quando a gente chega aqui na Zona Oeste, ela é muito parecida com essa questão dessa escassez, né? E a gente percebe aqui que vai perdendo as identidades. A gente chega nesse território, eu não consegui identificar a identidade daqui. Quando a gente chegou neste espaço que nós estamos, que identidade é? Eu falo muito que o Rio de Janeiro, a identidade dele é brasileira. Que a gente aqui na Zona Oeste meio que internalizou esse sertão que já foi o sertão carioca, a gente também internalizou isso, né? A gente também diz, eu vou para lá, eu moro lá longe, né? A gente também vai colocando essas questões, vai dizer, poxa, não tem nada. Isso olha, temos nós. Se temos nós, tem muita coisa. Se temos nós, tem história, tem cultura, tem arte. E é isso que uma casa como essa se destina, como todas as outras que têm fazendo esse trabalho, e até aqueles que não têm casas. Então, pensando na nossa prática aqui enquanto Zona Oeste, né? Se a gente for voltar um pouco na história, de ver o que era aqui a nossa área, como que ela foi ocupada, o nome era Sertão Carioca, né? Que é onde tinham os plantios, que é onde tinha a produção de laranja, que é onde, se a gente for analisar as pessoas até que vieram morar nessa área, muitas têm origem rural, muitas vieram do Nordeste para cá e mantém muito diversas práticas e cuidados que hoje em dia, se a gente for olhar para a cidade no centro, não teria tanto. Eu quero que seja assim, uma cena aberta para a potência que já existe, para a potência que já está aí, né? Que a gente precisa ver, precisa reverenciar, precisa saudar, precisa reconhecer. Esse trabalho aqui, ele é desenvolvido primeiro com muito amor, né? A gente tem uma troca de afeto muito grande, né? Esse é o maior fio condutor do nosso trabalho, né? É o afeto. A gente aqui na Zona Oeste, a gente tem muito que acreditar no nosso potencial, que nós temos um potencial fortíssimo, sabe? Que governo nenhum vai calar a gente, ausência nenhuma governamental vai afligir a gente, vai diminuir esse potencial de luta, de garra, de empreendedorismo, sabe? De levar a voz da Zona Oeste, de dizer que a gente está aqui, a gente existe. E essa casa, para a gente, nós viemos passar um carnaval em Pedra, simplesmente um carnaval, em 82. Passar 15 dias, uma semana, 15 dias, e estamos até hoje. E aí? Quebradas, vielas, becos, favelas, minha e sua terra, precária, abandonada e também bela, onde enxergo resistência no olhar de quem busca a diferença, une forças e não para de acreditar em utopias possíveis para florescer e enriquecer o nosso lugar. Vamos nos entender, nos fortificar de Santa Cruz a Jacarepaguá. Temos história para contar, cultura para passar, luto para lutar, formas de transformar nosso futuro. Eu sou o que você é. Essa é a alma dessa poesia, a raiz que segura essa terra. Estamos do lado oeste da zona. A gente
Está esquecendo de olhar os verdadeiros culpados, né? Porque a gente fica olhando sempre um para o outro e a gente não olha para cima. Que a culpa está em cima, a culpa está na ausência de uma série de políticas. Os presos são resultado da ausência dessas políticas. Então fica muito mais fácil você criminalizar ou culpabilizar a mãe, a família que foi ausente nesse momento, em que momento ela falhou, ou em que momento houve a falha do Estado, do município, quando na escola não ofereciam maiores conhecimentos e ela ficou naquele mundinho restrito da favela. Entende? Então a gente está sempre culpando um ao outro e nunca apontando para cima onde estão os verdadeiros culpados, né? Mas não, o que ela é hoje, ela é um processo coletivo. Ela se coloca como uma escola de educação popular, comunicação crítica e política, mas ela nasce de um impulso da poesia, né? Ela nasce de um processo que eu, enquanto educador, trabalhando no sistema socioeducativo, no estado do Espírito Santo, passando pelas celas, sendo atravessados por vidas, agonias, medos, desejos, tentando ensinar comunicação, tentando pensar coletivamente mundo com aqueles sujeitos que tinham perdido tudo, que perderam a liberdade. E quem está ali dentro, preso, ele não teve tempo para refletir, ele não teve tempo para sonhar, para ter desejos, né? Se você tem uma educação muito medíocre, muito micro, você não consegue pensar que você pode ser um grande jornalista, e que você quer conhecer Nova York, e que você quer conhecer o Egito. Você não quer nada, porque você não conhece nada além do que a comunidade em que você vive. Isso falta de oportunidade, até de sonhar. Eu costumo dizer que os nossos meninos, eles já nascem com rótulo de marginal. Muitos deles moram em habitações que não têm registro, não têm o endereço correto, eles não têm, muitas vezes, documento. Tem pessoas que não foram registradas, mas mesmo assim vão para o sistema penal, porque é a única instituição que recebe qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode chegar lá. Se você chega no hospital público, alguém pode dizer para você, aqui não tem vaga, procura outro. Se você chega numa escola, alguém pode dizer para você, aqui não tem vaga. No sistema penal ninguém fala isso. Tendo vaga ou não tendo vaga, você aceita. E você aceita por 1000 condições. Será que todos têm os mesmos, são avaliados da mesma maneira para entrar no sistema penal? Ou a sua condição social faz muita diferença nessa hora? A sua condição de raça faz diferença nessa hora? A sua condição de miserabilidade faz diferença nessa hora? Por que as fronteiras? Por que não tem fronteiras para o cigarro, para o carro importado, para mercadoria que está vendo todo esse lugar do mundo, produto japonês, chinês está entrando? Aí nunca despotado, nunca ouvi despotado televisão que é produzido na China. Mas é fácil despotar um haitiano ilegal nos Estados Unidos. A gente pode falar sobre violência na favela, a gente pode falar sobre violência, mas a gente não pode partir de que de tudo começa dentro da favela. Que não é aqui que a gente faz arma, que aqui não tem fábrica de arma, que não tem. Não é aqui que a gente. Como é que eu posso explicar? Que a gente produz as drogas, não é que a gente produz as drogas. Se a gente quer falar sobre violência dentro de favela, a gente parte de onde é o motivo. Porque dizem que a escravidão acabou, mas não acabou. A gente ainda continua escravo. Num sistema que não te dá direito de ir e vir, não te dá base. Existe toda uma construção social, isso é histórico, é sistêmico, de negar alguns lugares para a gente, como se a gente só pudesse sair da favela para poder trabalhar, para poder servir. De que aqui era um templo artístico, um templo cultural que precisava ser cuidado, nutrido, e aí pensar, vários artistas saíram de pedra, e o que a gente deixou? A gente não deixou a semente, não, a semente está aqui. Cheguei aqui, isso aqui, era lama, era bem aqui, ele botava um saco no pé para poder passar. Que você viu quando a gente pegou essa casa aqui, como estava, tanto que a gente, era eu, Célia e essa Rosélia ali.
carregando que nem homem esses que tinha aqui, a sujeira que tinha aqui. E limpamos tudo e todo mundo alegre, todo mundo, qualquer coisa, vamos embora fazer, qualquer coisa, vamos se juntar, fazer uma farofa de farinha com ovo e vamos comer e assim se vai. Foram as famílias que me ajudaram a construir o NEAC. O NEAC foi construído de forma coletiva. Foi um mutirão, né? Começou num mutirão e nós somos uma comunidade com uma força de mulheres muito forte, né? Então, muitas vezes esse mutirão era puxado só por mulheres. Aí eu acho que os homens ficavam sem graça de ver a mulherada trabalhando e eles de bobeira aí chegavam também. No início, o objetivo principal dela era trabalhar com mulheres na área de geração de renda. Mas depois a gente percebeu que elas vinham com seus filhos, né? E aí, a partir daí, a gente viu o quanto era necessário estar trabalhando com essas crianças, né? Então, é a criança que a gente tem que chegar, ela é a nossa semente. Não adianta a gente querer colher um fruto de uma árvore que já cresceu e ela não dá mais fruto ali. A não ser que você vai lá e você vai ter que fazer dela, podar, e é podando que ela vai começar a dar novas folhas, mas é muito difícil podar alguém. Cada conquista deles, para mim, é uma raiz, sabe? Por menor que seja, se o menino cresceu e ele optar em ser um mototaxista que vai criar sua família e vai permanecer na comunidade ou vai sair dela, é uma raiz do que é a Cidade de Deus, fora do que aparece na mídia, fora das coisas negativas que mostram, né, da gente por aí. Quando eu conversava com aqueles jovens, com aquelas pessoas, o que eles fariam quando saísse dali, todos eles falavam que queriam voltar a trabalhar, que não queriam mais voltar para aquele inferno. Você vai fazer o quê? Eles falavam, não sei. Eu perguntava, qual é o teu nível de escolaridade? Quando não tinham nem completado o ensino fundamental. O que você sabe fazer? Desde pequeno eu só trabalho com tráfico, foi a única oportunidade que eu tive, eu sempre roubei, eu não sei fazer mais nada. E aí eu pensei, caramba, eles não vão conseguir construir, por mais que tenham fé, por mais que estejam sendo alimentados por uma esperança legítima, importante, na prática eles não vão conseguir, não vão. Então eu procurei o diretor da unidade e me prontifiquei a ensinar o que eu sabia, que era a informática. Eu acho que a sociedade civil deve se livrar um pouco do que a mídia prega, né? Do que o sistema quer impor à sociedade. De que os presos são como se fossem dragões de 7 cabeças, são monstros, e não são. São aqueles, são os homens da periferia, são os negros, né, que a gente ainda continua com um sistema de escravidão, né, de senzala, que são os nossos guetos, que são as nossas comunidades. As pessoas têm que parar de ouvir um pouco a mídia e vivenciar. Eu penso que a sociedade tem que estar presente, por quê? Porque quem está ali é o teu vizinho. Vou levando os livros tudo lá fora, lá para essa área de aqui fora, boto tapete, boto brinquedo, boto fantoche, aí começa a chegar criança, né? Então, aí eu vou levando tudo lá para fora. Aí invento pipoca, invento dança, acabou, então, vamos descansar, vamos fazer uma dança. Invento brincadeira e aí vai fluindo, assim, da nossa forma, né? E assim, e vai acolhendo ela. Aí uma vai passando para outra, hoje teve na tia isso. Aí uma vai trazendo, então, hoje na tia teve aquilo. Hoje na tia, então, quer dizer, criança vai chamando outra criança, né? Questão cultural, o Brasil está mais bem perto da África do que a Europa, né, na cultura. E a gente costuma até zoar, falar que, bom, isso é até verdade, europeu convive com a gente há muito tempo, mas hoje em dia a gente tem mais consideração pelos brasileiros, né? Não sei depois, agora, como vai ficar mais. A gente ainda ama os brasileiros, porque a gente convive, a gente tem quase a mesma cultura e tal. Só algumas coisas mudar, passar mais história da África aqui, porque aqui as pessoas não sabem sobre a África. Importante para mim, porque o tempo que eu estou aqui, essas crianças não estão na rua. E eles podem conhecer um pouco mais da cultura brasileira, que veio de lá do passado, que foi muito sacrificante. Foi a resistência mesmo, e estar aqui e passando essa experiência para eles. Não só soltando pernada, não, que a capoeira não é só isso, não.
Capoeira a gente senta, conversa, fala como é que foi o seu dia, pergunta para cada um, olha no olhinho e fala assim, fala para mim a verdade, pode contar para mim, que eu tô aí para te ajudar. A gente está precisando muito de amor, muito de carinho, de muita atenção. E aí eu falo para você, se tiver amor, tiver carinho, tiver atenção, tá feito o fruto, vai ser bom. Ainda que aconteça que algum fruto apodreça, sabe? Mas aquilo que você plantou, você fez o que você pôde. Sei lá, eu penso sobre aquilo que, tipo, eu quero fazer o oposto, que muita gente me fala. Ah, Thiago, você tem que estudar, você tem que ter um bom emprego para tu sair da cidade de Deus, sabe? Eu não. Eu sempre falei, cara, eu vou me formar em biologia, vou ser biólogo, mas vou ser biólogo dentro da minha comunidade, sabe? Eu vou querer estar fazendo um projeto que envolve biologia e minha mente dentro da minha comunidade. Eu quero crescer aqui dentro, sabe? E o projeto que a gente consegue fazer com que isso exista é o projeto que a gente chama de Escola Dentro da Escola, que é um projeto que vai andando pelas escolas com a ideia de pensar quantas escolas existem dentro de uma escola. Ou qual escola a gente gostaria que existisse. Ou qual escola nos foi retirada. Ou qual escola nos foi obrigada. E aí você vai refletindo, né, sobre esse processo, vai tirando essa casca grossa que há em volta da escola, né, e coletivamente, o grupo que vem propor as atividades, os alunos que aceitam participar delas, a gente vai pensando em educação para a transformação do mundo. E aí transformação do mundo mesmo. É a transformação da própria vida, é a transformação da própria família, é a transformação da escola, é a transformação do território, é a transformação da cidade, é do país, é do continente, é do mundo. A gente começa pequeno, mas os nossos anseios são maiores, né? Nossas aulas, tipo, às vezes fugia literalmente do contexto sobre permacultura. A gente conversava de nós mesmos, enquanto eles somos cidadão aqui, o que a gente pode, tipo, trazer para nossa área, para nossa cidade, para o nosso país. Quando a gente conversa, né, muito com os alunos do que seria essa ocupação política, do que é pensar identidade, do que é pensar o espaço escolar, do que é pensar por que a escola é azul, por que a sala de aula é assim, por que as cadeiras são enfileiradas, por que o professor está em pé e os alunos estão sentados. Isso já é uma postura de investigação e de pesquisa muito parecido com os moldes científicos. Então, assim, eu penso que o problema da academia é achar que tudo que ela faz é detido só a ela, é só de responsabilidade dela e ninguém pode encostar, sendo que a educação popular, a partir do momento em que se pensa identidade, que pensa espaço e que pensa direitos, ela também está investigando, também está com uma postura científica e que tem toda a autonomia para poder desenvolver qualquer tecnologia ou qualquer pensamento científico a partir disso, sem precisar dos moldes da academia. E o que seria esse projeto, né? Ele consiste no desenvolvimento de 2 disciplinas para o ensino médio, que uma disciplina de permacultura e outra disciplina de agroecologia. Então, durante uma vez por semana aqui, toda tarde, nós estamos com os alunos desenvolvendo uma série de aulas teóricas e práticas sobre diversos temas relacionados à sustentabilidade, à ecologia, a questão também social e política que está envolvida nesses temas, buscando também construir coletivamente soluções para que a gente consiga resolver alguns problemas que estão presentes aqui no nosso cotidiano. Vou morrendo de Zona Oeste. Zona Oeste é aqui a causa. Morro-me de longas demoras no transporte, incansáveis caminhadas pela Avenida Brasil. De sufocamento cultural, mas disso eu morro lutando mais que de outras causas. Sei que outros amigos e amigas também morrem de muitas causas nos lugares que vivem. Por certo, não vivemos nos lugares, antes morremos neles. Vivemos no mundo.
Aqueles amigos, aquelas amigas que se preocupam comigo, com minha agonia, mesmo quando meu grito quer ser poesia, não me deem conselho, nem comiserem-se de mim. Não me digam para sair deste lugar antes que seja tarde. Neste lugar há metade da população. Insisto em rejeitar possíveis fatos de que este lugar seja cova ou trincheira. Não é meu ver sequer buraco feito no chão onde eu broto, cresço e morro. A gente começou com uma horta, né, que era arte horticia, né, e aí de lá veio se desencadeando diversos outros projetos, né. Hoje aqui no museu a gente tem a loja, o restaurante, uma cozinha buffet, a gente também tem uma oficina de bordado e costura, um ateliê de mosaico e um ateliê de artes visuais, onde a gente tem um grupo de artistas que são ex-pacientes aqui. Aí eu vim para o Horto, né? Porque tinha um funcionário que não gostava de trabalhar com maluquinho, né? E depois o Horto, que agora é Fiocruz, né? Era o último pavilhão aqui agrícola. Aí eu fiquei lá dando aula de jardinagem e horta orgânica. Eu não sinto assim que eles são doentes. Eles são, para mim, uma pessoa normal. Eles raciocinam, eles encarnam. Ontem mesmo eles estavam me chamando de Pola. É uma argentina que está aqui porque ela é loura. Eu falei, não, eu sou preta, eu não sou loura. Não, eles têm noção das coisas, do que é bom e do que é ruim. E eu sou apaixonada por eles, entendeu? E essa questão da pedagogia e do cuidado com a terra, eu acho que elas andam lado a lado, assim, é uma questão que é inseparável. A gente não conseguiria separar isso dentro do projeto porque é essencial. Desde o momento que a gente está planejando aqui coletivamente um canteiro e a gente está plantando diversas sementes, diversas plantas que vão produzir desde o primeiro mês até 15, 20 anos, a gente também está pensando no nosso cuidado, no cuidado com a escola, com o nosso plantio, com quem vai vir depois, mas também com quem vai estar vindo daqui a 20, 30, 50 anos. Cheguei a dar aula para 40 pacientes psiquiátricos, que vinha direto do Manfredinho da internação, batia lá, 3 dias o cara estava outro, né? Mexendo com a terra, com o mato, né? Puxando galho, né? Aí depois a gente começamos a plantar muitas coisas, né? Aí eu pedi até os pacientes para levar para casa, né? Aí um belo dia eu falei assim, pô gente, vamos começar a vender. Aí tinha uns carrinhos de mãos, né? Comecei a forrar o carrinho de mão com folha de bananeira e eles começaram a vender na comunidade. Aí surgiu também um pontapé para geração de renda, né? O rio era cheio de garrafa PET, com outros lixos também, muito plástico, muita coisa jogada no lixo, no rio. Foi quando teve a enchente aqui, que caiu o muro da minha casa que eu falei. Falei, pô, gente, não tem condição de ficar jogando lixo direto no rio aqui, né? E aí nós começamos a trocar garrafa PET por bola de gude. Aí começamos a vender aquelas garrafas PET. Fazer o que com essas garrafas PET? Pô, tudo era renda, tudo é gerar renda, né, pro NEAC. Aí a gente vendeu aquela primeira quantidade grande de garrafa PET, viu que deu uma graninha. Deu para ajudar a gente com material pedagógico e tal, né? Eu falei, pô, por que não a gente profissionalizar isso, né? Isso aqui é uma terapia que a gente aprende, né? Graças a Deus que é muito bom, né? Então, muitos pacientes precisam disso, de terapia, para continuar. Não é só tomar remédio, ficar em casa, não, né? Aí comecei a fazer o tratamento lá, aí de lá eu vim para cá. Aí vim para a culinária da cozinha da Renata, fiquei fazendo caminhada com a nutricionista. Eles ficaram me assistindo, dando apoio, sabe? Conversando com o psicólogo, entendeu? Porque essas coisas acontecem porque a gente carrega muito trauma da infância. Então a gente pensa que isso não vai ocorrer nada, porque você não tem com quem desabafar, não tem com quem falar, entendeu? Aí acontece tudo, quando vem, é para te matar, é para devastar, né? Então, aí eu vim para cá, tô aqui fazendo essa terapia, tô bem. Isso é antimanicomial, né? Nós temos que conviver com isso, né? Com a nossa loucura, né? É normal da nossa sociedade, então a gente tem que destrancar as celas do manicômio, porque só assim a gente vai poder perceber histórias incríveis, a gente vai poder conhecer pessoas incríveis,
né, que durante muito tempo tiveram a sua liberdade privada, né? Não existe prisão perpétua no Brasil, não existe pena de morte. Então, assim, ao mesmo tempo que você joga as pessoas, joga no sentido literal mesmo da palavra, que você amontoa corpos ali, em alguns momentos essas pessoas precisarão sair. E aí, quando essas pessoas saem, o que você vai oferecer para essas pessoas? Ou seja enquanto Estado e seja enquanto sociedade civil também. A gente tem hoje mais de 30 usuários que trabalham aqui mensalmente nas oficinas de geração de renda. E isso, para além de gerar uma renda, a gente dizer, né, que aquela pessoa ela é útil, ela produz, né, que ela tem um trabalho e esse trabalho tem que ser valorizado. Eu não gostava de cozinhar, não. Detestava cozinhar. Mas quando a gente começa a cozinhar com amor, a comida sai gostosa, sai bem, entendeu? E é bom, é gratificante você cozinhar e as pessoas elogiar a sua comida, né? E eu tenho uma lembrança muito forte que nós ficávamos, eu deitava aqui na rede, na varanda, com as minhas filhas, com a Thaís e a Lívia, e a gente começava a cantar, aí tinha um determinado momento, vamos convidar alguém para vir almoçar com a gente? Pronto. Era esse despertar de um convite para almoçar, virava uma festa que durava 2, 3 dias, brincando. Então, a casa sempre teve essa relação da comida, do acolhimento e da gente querer ter gente perto da gente que a gente gosta. E com o quê? Com a comida. Aí eu fiz a festa. Cada um trazia um prato. Eu botava a mesona na porta da rua, de uma parte e outra. Não tem mesa, vai buscar mesa. Aí eu botava toda aquela comida, todo aquele doce, tudo que o pessoal trazia, eu botava ali. Tanta comida, foi tanta comida, eu fiquei tão feliz. Era tanto menino comendo. Tia Rosa, eu posso tirar? Pode. Tia Rosa, eu posso tirar? Pode. Enquanto tiver comida, é para comer. Minha mãe tinha essa mania de botar a mesa na rua, as pessoas trazendo comida, a gente fez isso. E aí, em 2011, a gente faz o nosso, que era chamado, sempre foi festa, ainda não tinha nome. E aí, em 2011, a gente fez o Bumba Meu Boi. E a gente nem sabia, surgiu o Raízes, né? Aí o Raízes surge com a proposta de dança e de canto e de corte e costura para a roupa do Bumba Meu Boi. E aí a gente ainda não tinha se percebido que a gente era um museu de base comunitária. Estava tudo aqui dentro desse espaço, a gente só sabia reproduzir aquilo que vinha dos nossos ancestrais. O Museu de Artes Lúdicas, porque todo aquele material produzido pela criança no início virou acervo, disso as máscaras, os bonecos, só que depois a gente foi compondo com outro tipo de material. Tudo que nos lembrava arte e ludicidade, a gente foi trazendo para cá. A gente tem nesse espaço aqui objetos sonoros de diversos países, a gente foi ganhando em coleção, alguém viajou no trabalho cultural, né? E trouxe para cá, nos doou, ou eu mesmo fiz um pouco disso, bastante até. E assim se pode perceber que tem material produzido pela criança em oficinas, e o bacana é que se virou um centro de memória, alguma coisa que diz respeito à museologia social. Porque museologia social não é só acervo, né? Não é objeto. Museologia não é objeto, museologia é espaço de memória. Ela, vamos brincar lá, e eu não sei que brincadeira é essa não. Eu falei, na minha época eu brincava assim, você quer aprender? Não, tia, eu quero. Aí às vezes eu vou tentando lembrar e falo, mãe, como que era mesmo assim a mãe? Não, a mãe é assim, é assado, é desse jeito, que isso aqui. Aí ela fala, mas tia, eu não sei que brincadeira é essa não. Eu falei, porque você já não brinca mais. Assim, eu brincava muito na porta da rua. E aí começa a trajetória dessa grande costura, que são as colchas de retalhos, costurando com outras mulheres da comunidade, mas não foi só da comunidade, a gente não fechou só para mulheres da comunidade, então a gente teve outras mulheres convidadas também, e a gente tem aí, desde esse começo de 2001 até agora, vai para 20 anos nesse processo de coletiva, de trabalho cooperativo, colaborativo, solidário,
e artístico. Esse conceito marronagem é um conceito que vem desde na escravidão, onde Haiti, sai na história do Haiti como o primeiro país negro que conquista a liberdade. Então foi o primeiro movimento de resistência. É um conceito de resistência e de fuga também. A gente cria o marrom para atender qualquer imigrante, qualquer refugiado, qualquer estrangeiro, seja ser norte-americano, canadense, França ou um venezuelano, que vai pensar morar no Brasil só nas questões da burocracia, nas questões da língua, na questão da integração. A gente tentar criar o marrom para impedir essas pessoas passar tudo o que a gente passou nesses aspectos. Também não estou acometido de romantismo bairrista. Prisioneiro de uma sina? Não, não sou. Pioneiro? Isso não. Outros já sofreram, morreram e até viveram de Zona Oeste, por onde já circulou alegria que hora ou horas está presa no trânsito. Quem preside esse complexo presídio? Quem determina que a sucata da frota de ônibus da cidade, que numa ordem de classe vem da Zona Sul, Norte e morre na Oeste? Quem decide que lixão e gente convivam no mesmo ambiente? Faço parte de uma gente cuja avenida a seguir é uma interrogação sem desvios nem atalhos. Fazer as perguntas é só o primeiro passo. À frente temos 50 quilômetros congestionados. Olha, eu vou fazer uma pequena diferença, né? Porque antes de chegar aqui já conhecemos outras organizações, outras empresas, outras ONG que já trabalhava, que são da Igreja Católica, que já trabalhava com os refugiados, com os imigrantes, que ajuda mesmo na questão de língua e tal, mas há uma diferença na prática, porque marrom é um imigrante, um refugiado que está trabalhando com os seus próprios irmãos, então ele já sabe as dores, ele já sabe como é que é se aproximar, como é que é resolver o problema. A gente passou e foi construindo isso, né? Lá, lapidando, quebrando pedra e abrindo espaço para... Não, o que é mesmo que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está aqui? O que isso significa? O que significa criar? Para quem que é importante criar? Então foi nesse lugar de lapidação. A Marginal teve desde o começo teve muito peso assim na minha vida, tipo, acho que a forma de olhar o mundo, sabe, tipo, de me enxergar, sabe, como negra, porque eu sempre ressalto isso, todas as vezes que eu falo, eu sempre digo que era muito pesado, tipo, me olhar no espelho e me reconhecer como favelada, tipo, sempre foi um peso na minha vida. Automaticamente veio quebrando tipo, todo o estereótipo de favelado que eu tinha na minha cabeça, sabe? Né? Porque eu não falo gíria, que eu não sou favelado, sabe? Tipo, favelado é quem tá aqui na favela. E eu sinto que eu tenho que trazer os meus comigo, sabe? Mais de olhar, sabe? O outro, enxergar e transpassar ele. Então, eu vejo esse processo todo como algo que eu quero levar para as pessoas que estão lá dentro e que não têm o acesso que eu tenho e vir todo mundo, geral, chutando a porta, tá ligado? Pertencimento. Pertencimento, porque a gente só percebeu a força que a gente tinha quando a gente voltou para a terra e com o tempo, depois surge o raiz, que o raiz surge depois, o elo que a gente tinha do morador com o outro. E a gente tem uma brincadeira que a gente fala, quando você chega aqui, a gente apresenta a casa. Você já se torna dono, você já é um morador. Então, o próximo que chegar aqui, se você convidar mais uma pessoa, é você que vai apresentar a casa para ela. Teve um garotinho que veio e trouxe o amiguinho dele, mostrando para ele, contando toda a história que a gente conta, do Bom Meu Boi. Trouxe um garoto, mostrou a roupa. Ele mesmo fez a visitação guiada com o amiguinho dele. E eu só olhando. Eu fiquei com o olho cheio d'água, olhando assim. Quer dizer, a gente conseguiu plantar a sementinha nele.
Eu aprendi muito com o Carlito, que eu cuidei dele. Aprendi com o seu Ronaldo, que eu cuidei dele também. O meu tratamento aqui foi cuidar dos idosos, cuidados especiais. E assim, eu me dediquei a isso. Eu me dediquei a essas coisas. Foram coisas que, assim, eu nunca fiz na minha vida. Eu não cuidei do meu pai, meu irmão. Eu não queria nem saber, eu só queria saber da droga. Entendeu? Eu só queria saber de estar ali no uso. Não queria saber. E, ó, só tava pelo interesse. Hoje não. Hoje eu vejo que vale a pena se manter limpo. Vale a pena você zelar pela uma coisa que você, assim, você não tem. E hoje eu tenho sonhos. Cara, a ASVI deu o fundamental de tudo, que é o desenvolvimento. E se nós não tivermos desenvolvimento, a gente não consegue fazer nada. E a ASVI, ela foi uma das melhores ferramentas que tinha quanto da área ela me ajudou em muitas áreas, principalmente na área da comunicação. Às vezes tinham palavras que eu comia, palavras que falava errado. A língua acaba sendo ponte, né, para ligar, né, seja a cultura, emprego, oportunidade. E a Marrom tem essa proposta bem interessante. Então eu estou com eles nesse período com muitos haitianos e congoleses. Nós sempre tivemos esse poder, mas nós temos que acreditar neles ainda mais, resgatar mais ainda o poder da palavra, da imagem e do som para produzir narrativas, porque quaisquer grupos, onde quer que estejam, eles disputam as narrativas. E nessa disputa de narrativa, se você não tem o poder da palavra, do som e da imagem, você está em muita desvantagem. E é um poder muito forte. Então, vamos criar poesias a partir do que vivemos, do que queremos para a vida. Vamos criar imagens gráficas, visuais. Vamos produzir cinema, né, curtas e longas. Vamos criar músicas, melodias e letras. É a forma que a gente ainda está construindo, né? Nada está acabado, né? Eu acho que esse coletivo está começando, né? Está começando agora. Se não for para mim, vai ser para as novas gerações. E isso me deixa extremamente sensível e sensibilizada de saber que a gente pode deixar tudo isso para as futuras gerações. Todo esse produto, toda essa produção, toda essa utopia, né? Que é uma utopia, né? É uma utopia, né? Mas é uma luta de resistência, né? É você levantar diariamente e acreditar que um outro mundo é possível. É possível, sabe? É possível. Então é utópico pensando nessa perspectiva, né, grandiosa, mas assim, aos pouquinhos, sabe? Pelas beiradas, pedacinho por pedacinho, degrau por degrau. E assim a gente vai transformando. Porque de uma vez, tipo assim, eu não consigo beber uma garrafa de 2 litros de água de uma vez, sabe? A gente não come uma comida de uma vez. Então por que a mudança tem que ser num estalo só? Seria ótimo, seria perfeito, mas infelizmente não é. Então cada passo o seu passo, cada possibilidade o seu esforço, a sua dedicação. Se eu tivesse ouvido os primeiros professores que me conheceram dentro da escola, eu não estaria dando essa entrevista. Porque eles disseram que eu não sabia nada e que eu não ia aprender nada nunca. Mas eu ouvi os primeiros educadores da minha vida, que foram os meus pais. E a minha mãe, uma mulher negra, ela dizia para mim desde muito pequeno que eu ia fazer grandes coisas, que eu ia transformar aquilo que eu quisesse. E foi a primeira coisa que ela me disse quando eu vim para a Cidade de Deus. Se você está aqui, é porque você tem um propósito e você vai fazer história nesse lugar.